Bem-vindos a mais uma aula de produção de vídeo e agora estamos entrando já na questão de como realmente produzir, botar a mão na massa e fazer um vídeo. E como eu falei na aula anterior, é necessário fazer o roteiro. Tudo começa com um roteiro, às vezes na nossa mente apenas, depois passa para o papel, mas antes de ligar a câmera é necessário se planejar. O roteiro é essencial. Então eu dividiria ele em 5 passos, que seria o ideal para você começar os seus roteiros. Primeiro é um planejamento, onde você vai verificar o que você quer comunicar, você vai entender quais é que são as necessidades do público, você vai entender o quanto você vai se aprofundar no assunto, qual é os temas que você vai abordar. Então tudo isso entra numa fase de planejamento. Qual é os objetivos que você quer conseguir. Depois o segundo passo seria o argumento, que eu chamo de argumento é como se fosse um resumo do vídeo, com poucas palavras. Você não vai entrar ainda especificamente no roteiro. É apenas um grande resumo do que seria aquele meu vídeo. Aí você já consegue entender, né, se tem algumas partes ali que podem ser cortadas, se tem alguma coisa que tem que ser acrescentada. E às vezes é também possível verificar que talvez o meu vídeo ele possa virar mais de um vídeo. Então isso é algo que eu sempre sugiro, né, para as pessoas, é fazer um vídeo mais focado num determinado assunto e se o assunto é muito abrangente, transformar esse assunto em vários vídeos. O terceiro passo é realmente escrever o roteiro, é realmente colocar ali uma sequência de começo, meio e fim de como vai ser o meu vídeo. Aí já é realmente a versão final do que vai ter no vídeo. O quarto passo, muito importante, é revisar. Revisar várias vezes se a linguagem está correta, se as informações prestadas ali estão corretas. Então, se você vai citar um dado estatístico, vai citar uma pesquisa, você tem os dados mais atualizados, você tem isso em mãos para verificar. Você está falando da sua empresa, está falando de um produto, você sabe se aquele produto está realmente disponível, se a pessoa depois de ver o vídeo quiser comprar, e aí ele vai entrar lá no comércio online, vai entrar no seu site para comprar e não está mais disponível. Então eu não falo de revisão apenas do conteúdo escrito, mas é revisão de tudo que envolve aquele roteiro ali, se está tudo correto como tem que ser. O quinto passo é uma sugestão que eu dou que é apresentar aquele roteiro para alguém. Pode ser alguém da sua empresa ou se for de fora talvez até melhor, para que ela possa também fazer uma avaliação. Será que ela entendeu? Ela entendeu o assunto, ficou claro? Mesmo que ela não seja público-alvo, mas ela, vendo de fora, ela vai poder te dizer, essa linguagem está adequada, essa linguagem não está adequada, está estranho, não estou entendendo, simplifica. Então é importante ter um retorno de outras pessoas, porque quando a gente fica muito tempo em cima de um roteiro, a gente acaba não percebendo possíveis falhas que ele pode ter. Então eu acho que essas etapas são importantes. Essas etapas não precisam necessariamente demorar muito tempo. Elas podem ser feitas todas num dia só, por exemplo. Então, pode parecer que vai se passar muito tempo para fazer tudo isso, que são muitas etapas, mas não é necessário se demorar tanto. Com o tempo, claro, você vai pegando mais prática e vai fazendo isso cada vez mais rápido. Mas, talvez no primeiro momento possa ser um pouco mais difícil. Agora falando especificamente de como montar um roteiro. Existem inúmeras formas de se criar roteiros. Por exemplo, existem roteiros para cinema, existe roteiro para programa de televisão, enfim, vários tipos de produção audiovisual têm os seus roteiros específicos. E mesmo falando-se de vídeos para a internet, de marketing de conteúdo, não existe uma fórmula única. Aqui eu apresento uma fórmula que já foi testada e que tende a funcionar bem. Então aqui eu boto aqui uma estrutura que começa com uma ideia. Então essa ideia ela pode ser algo bem abrangente,
mas ela tem que afunilar para um assunto apenas. Como eu falei antes, se o meu assunto é muito abrangente, a minha ideia é muito abrangente, eu posso falar várias coisas sobre aquela ideia, então é de se pensar que essa grande ideia que vai gerar vários assuntos, que cada um deles vire um vídeo, que aí você consegue produzir mais conteúdo. Como eu falei nas aulas anteriores, a constância de produção e a periodicidade é muito importante. Então não é necessário você usar todo o assunto num vídeo só. Tem vários motivos para isso. Primeiro é que o vídeo pode ficar muito longo. Isso é uma questão que a gente pode falar também em relação a manter a audiência, né, assistindo o teu vídeo. Então, vídeos muito longos, a pessoa pode perder o interesse. E outra questão é justamente poder ter mais conteúdo para ser espalhado aí durante uma semana, um mês de lançamento de vídeo, para que você consiga gerar mais assunto e ficar mais presente na mente das pessoas. Não vale a pena fazer um vídeo de 20 minutos falando de várias coisas, vale muito mais a pena fazer 5, 6 vídeos curtos especificando vários aspectos diferentes daquele assunto. Então você começou com uma grande ideia, você afunilou para um assunto apenas, os outros assuntos vão virar outros vídeos, e dentro desse assunto você tem que definir alguns tópicos que você vai tratar no vídeo. Então ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, como uma redação que a gente aprende na escola a fazer. Tem que começar com uma introdução onde a pessoa entenda, a pessoa que vai ver o vídeo, ela entenda o que vai vir pela frente. Então a introdução, você apresenta um resumo do que vai ser o vídeo. Então é bem comum as pessoas começarem dizendo, neste vídeo você vai aprender como fazer pão de queijo, por exemplo. Então a pessoa que começou, deu o play e viu os primeiros segundos do vídeo, ela já entende o que vai vir pela frente. E ela sabe se aquele vídeo é para ela ou não. Então é importante começar introduzindo o assunto para a pessoa que começou ali a assistir entender o que vem pela frente. Claro, o título do vídeo, a miniatura do vídeo, tudo isso também vai influenciar. Mas é importante contextualizar, porque nunca se sabe como é que a pessoa chegou até aquele vídeo. Então ela pode ter recebido um link, não viu a postagem original, não viu o texto de apoio que tinha lá quando você postou. Então é importante que quando ela der o play, ela consiga entender sobre do que se trata o vídeo. No desenvolvimento é onde você vai entrar no assunto propriamente dito. E aí você vai explicar ali por tópicos. Essa é a sugestão que eu dou. Separe tópicos que são importantes dentro daquele assunto e vá abordando um de cada vez, para que a comunicação fique estruturada. E você não fale de tudo e misture e fale um pouco de uma coisa, depois passe para outra, depois volte para aquela primeira, porque isso vai causar um ruído na comunicação, a pessoa vai ficar confusa em entender a sua mensagem. E depois faça uma conclusão fechando com qual é o seu objetivo daquele seu vídeo ali. Aqui embaixo eu criei uma estrutura que eu utilizo para os meus roteiros. Né? O mais comum é que as pessoas, quando estão acostumadas a gravar seus vídeos, elas não vão ler um texto, elas não vão decorar um texto. Elas vão falar de algo que elas já entendem, que elas têm bastante propriedade. Então por isso que não é necessário escrever tudo que você vai falar no vídeo. Então por isso que eu falo da estrutura de tópicos, que é para você lembrar o que tem que ser falado primeiro, o que tem que ser falado depois, né? Lembrar quais são os pontos importantes ali que você vai falar, mas não necessariamente que você tem que ler todo o texto que você escreveu ou que você vai falar tudo que está escrito ali. Você não precisa escrever tudo. Então, aqui eu dou um exemplo de uma estrutura de roteiro com 3 colunas, onde eu vou botar o áudio em primeiro, que é o que eu vou falar. Então ali eu dei um exemplo, me apresento, falo o assunto do vídeo e falo um benefício. Então aquele começo ali já explica para a pessoa do que se trata, quem eu sou e qual é o benefício que ela vai receber assistindo o vídeo. Depois eu falo dos assuntos e separei ali por tópicos. E o encerramento, eu vou fazer a chamada para ação, call to action, que eu vou pedir para a pessoa se inscrever no meu canal, que eu vou pedir para ela curtir a página, que eu vou pedir para ela deixar o e-mail dela para entrar em contato, aí vai depender da sua necessidade. E eu posso falar também do próximo vídeo, o que vai vir pela frente. Então, não é uma estrutura engessada,
Por exemplo, essa chamada para ação eu posso fazer lá no começo do vídeo. Se eu quero que ele se inscreva no canal, por exemplo, se eu estiver falando de YouTube, é até recomendável que isso seja feito no começo. Porque a média das pessoas que não assiste o vídeo todo até o fim é grande. Então é muito comum as pessoas verem alguma parte do vídeo, o começo, o meio, mas não chegarem até o fim. Não são todos os espectadores que assistem os vídeos do começo ao fim. Então, se eu quero a inscrição no meu canal, se eu deixar isso só para o final, eu posso perder a oportunidade da pessoa ver esse meu pedido. Então, ele pode ser feito até no meio do vídeo, é uma forma de surpreender também a audiência, lembrando a pessoa no meio do vídeo que seria importante ela se inscrever no canal. Então, não é uma estrutura engessada, são sugestões, é mais para quem está começando a conseguir visualizar uma estrutura e aí depois ela vai adaptando ao que funciona melhor para ela. Aqui na coluna da imagem eu defino alguns planos, por exemplo, o primeiro plano, depois eu vou explicar o que são o primeiro plano, os enquadramentos. Depois eu alterno entre plano fechado e plano aberto. Enfim, aqui são algumas orientações visuais que vão servir na hora de gravar. Então também não é necessário entrar em mínimos detalhes aqui. E às vezes, se você, por exemplo, quer botar a câmera fixa gravando a pessoa falando e não quer alternar os planos, também é possível e talvez aqui a coluna da imagem seja desnecessária. Vai depender muito da necessidade de como você estrutura o seu roteiro. A coluna observações eu acho interessante, porque aqui eu vou colocar algumas informações que vão me ajudar depois na edição do vídeo e até na veiculação. Por exemplo, que eu botei um exemplo, mostrar o livro. Digamos que eu vou falar de um livro, é importante que eu já separe ele antes de começar a gravar para agilizar a minha gravação. Não vou começar a gravar e aí lembrar que eu tenho que ir lá em outra sala buscar o livro que eu vou mostrar no vídeo. Então, é uma forma de se preparar para tudo o que eu vou precisar. Por exemplo, aqui eu dei um outro exemplo, inserir card no YouTube, que é uma anotação ali, um link onde a pessoa pode clicar e ver um outro vídeo. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma série de vídeos e no meu vídeo que eu estou falando agora, eu falo que eu tenho um outro vídeo que eu lancei semana passada que fala de determinado assunto. Então, eu preciso lembrar depois, na hora de postar no YouTube, que eu tenho que colocar essa informação ali. Então, também é um lembrete. Eu posso colocar ali, enquanto eu estou fazendo o vídeo, fazer uma anotação. Na edição, cortar a segunda frase, porque eu falei alguma coisa errada. Então, as observações elas não precisam ser necessariamente escritas, todas elas, antes. Elas podem ter anotações durante o vídeo também. Ali eu dei um outro exemplo ali no meio do vídeo que eu tenho que inserir imagem X, imagem Y. Então, eu separei algumas imagens que vão ilustrar alguma coisa que eu estou falando e eu botei no campo de observações ali que eu tenho que inserir essas imagens em determinado momento. No final eu também coloco ali, inserir a imagem das redes, os links para acessar as redes sociais, colocar as miniaturas no YouTube. Então tudo isso são detalhes que vão ser necessários colocar depois que o vídeo já foi gravado, durante a edição ou até mesmo depois da edição, principalmente se tratando aqui da veiculação, né, as configurações do YouTube, por exemplo. Então, isso aqui é uma estrutura, não é uma estrutura obrigatória, não é uma estrutura engessada, como eu falei, mas eu acredito que ali, pelo menos aquele topo ali onde eu falo de ter uma ideia, transformar ela num assunto, depois em tópicos, acho que pelo menos isso deve ser seguido, porque isso vai transformar o seu roteiro numa comunicação mais assertiva. Nas próximas aulas eu vou falar de outras questões envolvidas na pré-produção ainda. Então aqui eu falei de roteiro e aí depois na próxima aula eu vou falar de cenário, que também é algo da pré-produção.